Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando aqui nossa aula, nossa quinta aula de introdução ao Novo Testamento 1. Já oramos, como é costume. Graça e paz, mais uma vez. Amém. Graça e paz a todos. Hoje nós estaremos dando sequência aos estudos. Nós estaremos hoje trabalhando um pouco mais em alguns assuntos sobre o Novo Testamento. Como é costume nosso, as nossas aulas são gravadas. E hoje nós estaremos trabalhando aqui as instituições judaicas. Depois vamos falar sobre o grego koiné, o cânon do Novo Testamento e os manuscritos gregos. Eu sei que são muitos assuntos. Vou acabar passando para vocês também hoje uma tarefa extra, que é Valendo Nota, que é um vídeo da professora Márcia Zollner. É um vídeo em que ela ensina sobre a formação do cânon e o Jesus histórico. Eu só vou fazer algumas citações sobre isso. Mas essa aula é uma aula extra que vai valer nota para todos vocês. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Então, vamos lá, meus irmãos. Como é costume, eu quero ler um texto bíblico com vocês. Um texto bíblico. E se encontra no segundo livro de Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 2. Segundo livro de Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 2. Vamos ler o versículo 2 e o versículo 3, tá bom? Quem achou, pode ler para nós, por gentileza. Segundo livro de Coríntios, capítulo 3, versículo 2 e 3. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Amém. Hoje nós vamos trabalhar, irmãos, sobre vários assuntos muito legais. Eu acredito que hoje vocês vão aprender coisas singulares sobre essa questão do cânon, sobre essa questão do grego koiné, sobre essa questão dos manuscritos, porque a gente vai fazer hoje um passeio bem, bem agradável nessa parte. Agora a gente já passou por tudo aquilo do período interbíblico, então agora nós vamos estar mergulhando um pouco mais sobre esse pano de fundo dos dias bíblicos. E a gente já vai começar então a estar trabalhando sobre a pessoa de Jesus, e vamos entrar a partir daqui em diante sobre o Novo Testamento propriamente dito. Mas olha só que interessante. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como que a igreja primitiva fazia os seus cultos? Como que os nossos irmãos, logo depois ali do cenáculo, logo depois ali da descida do Espírito Santo, depois deles ganharem ali os 3.000, os 5.000, veio algumas perseguições, houve uma diáspora, o evangelho chegou em Antioquia da Síria. Como os nossos irmãos, daqueles primeiros anos, eles se reuniam, como que era o formato e a liturgia do culto deles? Estou fazendo essa pergunta porque acabamos de ler um texto que diz, o próprio apóstolo Paulo dizendo: vocês são a nossa carta, escrita
em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Como que era, por exemplo, a reunião que essa igreja primitiva fazia ali nesses primeiros anos? Vamos pôr aqui as primeiras décadas. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o apóstolo Paulo, logo depois que ele começa a fazer a perseguição à igreja primitiva, ele se converte, depois ele passa um período bem longo, aproximadamente de 13 anos, até ser enviado por Deus para sua primeira viagem missionária. Então, pressupondo que Paulo fez a sua primeira viagem missionária ali por volta do ano 43, 45, e ele começa a ganhar os cristãos em algumas cidades, como que essas igrejas se reuniam? Como que era o culto deles? O que eles liam? Já pararam para pensar? E aqui eu queria que vocês pensassem um pouco, porque hoje, quando falamos no nosso culto, nós temos toda uma liturgia. Vamos nos reunir num certo lugar, num certo horário, num certo dia. E ali tem a abertura do culto, geralmente se lê um texto, depois vamos cantar hinos, tem os hinos, depois se ora pelas ofertas, se recolhe as ofertas, depois faz os avisos, ou pode ser feito no início, ou no final, ou no meio, e depois vem o pastor e o pastor prega. Será que era assim também a reunião dos nossos irmãos na igreja primitiva? Nesses primeiros 10, 15 anos? O que vocês acham? Eu acho que era mais parecido com o formato de uma célula, né? Uma reunião, compartilhando mais, falando das experiências, porque era tudo muito novo, né? Então, acho que era mais uma troca aí. Tinha, sim, eu acho, um momento de adoração, de oração também. Teve vezes que eu estive em igreja que tinha esse negócio da célula. Eu acho que era mais parecido com isso, mais intimista, assim, mais humano, mais próximo, né, um do outro. Joia. E por exemplo, o que eles liam na hora da palavra? Mas eles liam que texto? Nos primeiros anos, é que eu não sei dizer quando que foi escrito os primeiros evangelhos ali, né? Mas eu acredito que ainda ali os profetas, os livros históricos. Não sei se Mateus já tinha escrito alguma coisa, não sei dizer. Interessante, né? Essa aula de hoje a gente vai ver bastante esses detalhes e vai enriquecer muito. Irmã Cleusa, a irmã quer falar alguma coisa sobre isso? Não, pastor, eu só deixei ligado porque eu me atrapalho toda na hora. Não, então Como não tem problema. Agora o barulho cessou aqui, aí eu liguei para deixar. Ótimo. Já tô sem a câmera, né? Então, pelo menos o som. Tá bom, então. Mas quer fazer algum comentário? O que a irmã acha como era? Eu acho também que era assim, que era uns cultos assim, em casa, eles se reuniam entre eles e faziam culto. Eu acho também que eles também já tinham alguma coisa para ler também, alguma coisa escrita, alguma coisa do Evangelho, eles já tinham para ler. Porque tinha um costume, né? Que eles tinham, as crianças tinham um costume de decorar textos, né? Tinha certa época que eles iam na sinagoga, cada um decorava um texto para ler. Então, eu não sei se nessa época já tinha isso, né? Não sei. É exatamente isso que vai ser marcante a aula de hoje. Por quê? Porque eles liam. Sim, eles liam. Mas o que eles liam? Eles liam o Velho Testamento. Porque até então, nesses dias, olha que interessante, a igreja primitiva, nesses primeiros anos, ou quem sabe até décadas, eles não tinham ainda as escrituras do Novo Testamento. Eles não tinham, nesse primeiro momento, não. Eles replicavam
os passos de Abraão nesse momento aqui. Porque eles estavam usando a tradição oral do quê? Das palavras de Jesus e das palavras dos apóstolos. Olha que interessante. Então, nesse momento da igreja primitiva, o que acontece? Eles não tinham ainda o Evangelho de Mateus, os escritos de Paulo, eles não tinham as cartas, eles não tinham o Apocalipse, não tinham nada disso. Mas eles tinham o quê? Eles tinham os apóstolos, que eram os líderes da igreja, e os discípulos que viveram ao lado de Jesus, que escutaram as mensagens de Jesus. Então, os apóstolos, eles tinham o quê? Essa responsabilidade, e é nesse ponto que vemos a importância e a relevância dos ministros vocacionados, que foram separados, como os apóstolos e os discípulos. Porque esses apóstolos e os discípulos, no momento da reunião, eles replicavam de forma como foi nos dias de Abraão, oralmente as palavras do mestre. Abraão não ouviu a voz de Deus? Ouviu. E depois Abraão transmitiu a voz de Deus para o seu filho e para os seus netos. Era a tradição oral. Nesse primeiro momento, a igreja primitiva seguiu os passos de Abraão. Não tinha texto do Novo Testamento, mas tinha ensino do Novo Testamento. Podem ver que o último profeta, que foi João Batista, tinha pregado, tinha discípulos, mas não tinha texto ainda do João Batista. Tudo que João Batista deixou ficava sendo passado de um para o outro como tradição oral. Olha que fantástico. Então, olha aqui nesse ponto, irmão, a importância e a relevância de um ministro separado, ordenado e ungido por Deus. É por essa razão que o Novo Testamento, quando fala que nós estamos fundamentados na doutrina dos apóstolos, é porque eles foram esses homens separados por Deus e ungidos, juntamente com os outros dons ministeriais que eram os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres, para conduzir o rebanho. Mas nesse primeiro momento, de 10, 15, quem sabe até 20 anos, ainda não tinha texto do Novo Testamento. E olha que interessante. Eles iam passando tudo como uma tradição oral e iam preservando, iam transmitindo posteriormente, nas próximas décadas, que foram chegando os primeiros textos sagrados do Novo Testamento. Olha, depois, em algum momento, a gente vai aprender, porque a gente vai estudar agora as cartas, a partir da próxima aula, não hoje necessariamente, vocês vão começar a ver que em alguns anos Deus foi levantando ou apóstolos ou discípulos para que esses escrevessem, e o que eles escreviam eram ratificados pelo colegiado apostólico e ratificado pelos discípulos que foram aurioculares. O que é uma pessoa auriocular? É aquela que viu, é aquela que ouviu, é aquela que falou e até tocou em Jesus. E eles confirmavam essa veracidade, ou seja, eram os apóstolos agora guiados pelo Espírito Santo, ou um discípulo debaixo da autoridade dos apóstolos, confirmado por outras testemunhas, que agora, então, somente depois de algum tempo, foi chegando os livros do Novo Testamento. E o que eu quero dizer, irmãos, olha a importância desses ministros separados por Deus para serem os transmissores. E olha que interessante. Depois de feito esse texto sagrado, era então levado esse texto sagrado, geralmente tinha um destinatário, que era uma igreja. Depois dessa igreja, era replicado em outras igrejas. Hoje a gente vai aprender muito sobre isso. E aí ia se fazendo as cópias. Olha que interessante. Então era normal que em alguma igreja, logo ali nos primeiros séculos,
ou melhor, nas primeiras décadas, você tinha uma quantidade de texto, mas não tinha outra. Só depois você tomava conhecimento. Olha que interessante. É meio estranho isso para nós, né? Pastor, mas eles viviam uma vida cristã saudável? Viviam. Porque o que acontece, irmãos? Havia uma mensagem que era a maior mensagem de todas. Qual era a maior mensagem de todas? Era a vida deles sendo transformadas. Por isso que eu li o texto de Paulo aqui em 2 Coríntios, falando sobre que as pessoas ali de Corinto são cartas escritas, cartas vivas para Deus. Como que o evangelho chegava a outra pessoa sem texto sagrado? Chegava pela tradição oral, mas chegava também pela vida daquela pessoa transformada. A vida daquela pessoa totalmente mudada. Era uma prostituta que deixou da prostituição, era um ébrio que deixou os vícios, era uma pessoa agressiva ou possessa que foi liberta dos demônios, que chegava e diante de todos perguntavam para eles: o que aconteceu com você? Eu me encontrei com Jesus. Que Jesus? O Jesus que os apóstolos pregam, que a igreja prega. E aí vinha toda, então, mensagem do evangelho, via tradição oral. Aí depois que foram surgindo os textos do Novo Testamento, carta por carta, e o mais interessante, irmãos, o que vocês acham agora, aqui falando um pouco agora de dados, o que vocês acham quais foram os primeiros textos escritos na história do Novo Testamento? O que vocês acham? Foi João? Foram os evangelhos? Foi Mateus? Foi Marcos? Foram os escritos de Paulo? Agora sim, Ju. Eu mudei de notebook. Eu estava lá e ontem eu testei o outro, no Team, e ontem estava funcionando. Pensei que era a câmera, funcionou. Mas hoje não funcionou. Não sei o que aconteceu. Mas está ótimo agora. Graça e paz. E Gil, chegou também. Graça e paz, irmãos, pastor. Graça e paz. Amém. Então, irmãos, quais foram os primeiros textos? O que vocês acham, irmãos? Quando a gente pega no Novo Testamento... Eu acredito que foi o de Marcos. Então, o que vocês acham? Foram os evangelhos? Foram as cartas de Paulo, as cartas de João, Apocalipse, Judas, Tiago? Para mim é Marcos. Eu não sei. Eu acho que foi mal. Pelo que eu estudei é Marcos, né? Pelos estudiosos. Então, porque como vocês estão lendo a gente está lendo de forma sequencial, né? Vocês estão indo, chegaram nos evangelhos, mas vocês vão ver que os primeiros escritos como texto sagrado foram as cartas paulinas. Olha que interessante. As cartas paulinas. Aí depois vem os evangelhos. E os evangelhos, inclusive o evangelho de Marcos, dos 4, o de Marcos é o primeiro. Então, é claro que essa questão da datação, ela, dentro dos evangelhos, é o evangelho de Marcos. Mas, para alguns grupos, chegaram primeiro para eles as cartas de Paulo, antes de chegar os evangelhos. Pastor, mas é estranho isso. Como chega o texto de Paulo primeiro e depois chega o evangelho? Era porque, de fato, como eu disse para vocês, irmãos, hoje nós temos várias coisas que mudam daquela época. Hoje nós temos uma literatura já fechada, tudo resolvidinho. Hoje nós temos, vamos dizer assim, tudo pronto já. A Bíblia está fechada, catalogada, evangelhos, atos, as cartas, etc. e tal. Mas naqueles dias, vocês têm que lembrar, para uma carta chegar de Jerusalém a Roma, demorava meses, se não anos. Para uma carta chegar de uma região para outra, dependendo da maneira em que ela era enviada, era via barco ou via mercadores, e o negócio, se fosse a pé. Então, olha que interessante. Então, assim, dos evangelhos é o evangelho de Marcos, e das cartas são as cartas de Paulo. Então, primeiro foram chegando as cartas e depois os evangelhos, e aí foi quando eles, assim, vamos dizer, eles se ajustam nessa questão. Agora, é claro, percebam, o fato de não ter um evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, não significa que essas mensagens não chegaram até eles.
Porque, vamos pegar um exemplo, irmãos. Aonde Paulo ia, ele levava o evangelho de Jesus, está entendendo? Como pregação. Aonde Pedro ia, o evangelho chegava de forma oral. Então, o evangelho foi chegando em muitos lugares. Podem ver que Paulo ainda não tinha ido a Roma e o evangelho chegou a Roma. Como que o evangelho chega a Roma? Por causa de cristãos convertidos, que eram cartas vivas. Que no momento da grande perseguição em Jerusalém, muitos vão para Antioquia da Síria e muitos vão para Roma. E quando eles vão para Roma, eles levam o evangelho não num rolo propriamente dito, mas eles levam o evangelho nas suas vidas. Olha que fantástico. Estou falando isso para vocês, irmãos, porque é uma clareza diferente quando a gente consegue enxergar isso. Quer ver um exemplo? Quando Paulo está pregando, se não me falha a memória, em Éfeso, e Paulo pergunta para eles, vocês já foram batizados? Eles dizem sim. E aí Paulo pergunta, em que batismo vocês foram batizados? Aí eles dizem o quê? Fomos batizados no batismo de? João Batista. De João Batista. Peraí. Eles estão lá em Éfeso e eram discípulos de João Batista? Eram. Eles estavam lá em Éfeso e eles estavam esperando Jesus? Estavam, mas Jesus já tinha vindo? Já. Mas eles já tinham conhecimento de Jesus? Não. Mas Jesus já tinha vindo, já tinha feito coisas extraordinárias, já tinha morrido e eles ainda não tinham essa informação. Irmãos, vocês têm que lembrar que o mundo daqueles dias é bem parecido com o nosso mundo hoje, quando a gente fala um pouco de povos distantes, do sertão nordestino, do Amazonas, das cidades que muitas vezes estão lá sobrevivendo e existindo já há anos e não têm contato com aquela grande metrópole, entendeu? Pensem nessa situação. Tanto é que Paulo, então, vai e prega para eles, e depois ainda ora por eles, e ali eles são evangelizados. Percebam que o Novo Testamento ele foi sendo construído como revelação escrita paulatinamente. Isso não significa que ele não estava sendo anunciado pelas pessoas, pelos pregadores, e principalmente pela vida dos seus servos de Deus, ou dos ministros do Senhor, e dos servos de Deus que eram transformados. Porque podem ver que aonde Paulo ou os discípulos chegavam, ali havia uma transformação maravilhosa. A gente vê isso aonde? Com Lídia, vendedora de púrpura, o carcereiro de Filipos, né, da cidade, eles foram transformados. Por quê? Pela mensagem do evangelho. E essa mensagem era oral na grande maioria das vezes. E quando eles sentavam para se reunir, eles faziam o quê, irmãos? Eles liam o Velho Testamento, porque isso era a revelação sagrada, e aí eles liam e degustavam principalmente das profecias que se cumpriam em Cristo, Isaías mostrando também. Exatamente como foi, por exemplo, o etíope, quando o eunuco etíope que sai da festa, logo ali depois do Pentecostes, e é batizado por Filipe o evangelista. Então, percebam como que a representação desses ministros consagrados, dos apóstolos, dos pastores, dos profetas, dos evangelistas, eles eram importantes, porque para transmitir, para honrar o quê? A revelação de quem? Do Messias, que habitou ali em Jerusalém, em Israel, morreu, ressuscitou, veio o Espírito Santo, ou seja, a igreja ela tinha sido impactada com essa mensagem, e aí somente depois da vinda do Espírito Santo, que o Senhor foi dando a revelação, foi dando essa graça. Tá bom, meus irmãos? Eu fiz essa abertura um pouco mais longa para mostrar que essa convicção do que a gente vai ver como texto do Novo Testamento, ela tem esses viés, assim, que nós, quando lemos o Novo Testamento, nós pensamos, não, o primeiro livro que foi escrito foi Mateus, né? De fato. Por quê? Porque ele foi escrito, ele está em primeiro lugar, mas não necessariamente, né? Tá bom? Beleza, meus irmãos? Vamos então para a nossa
para as nossas slides? Alguma curiosidade, alguma pergunta? Oh, interessante aí, porque nessa narrativa toda eu estava lendo lá no interbíblico, né, o intertestamentário, e outros livros, e tem essa sequência aí mesmo das cartas de Marcos, do Evangelho. A oralidade ganhou vida e materialidade formal com os livros escritos, né? Tudo que eles viveram passaram a catalogar no livro, né? Sim, porque olha que interessante, irmãos. Quando a gente lê Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, a gente vai ver que Lucas é ganhado por Paulo no capítulo 16 de Atos. Ou seja, quando ele escreve Atos dos Apóstolos, ele está escrevendo algo, ele está voltando no tempo, escrevendo a partir do início da igreja, e depois ele vai ser incluído na história no capítulo 16. Mas quando a gente vai ver o capítulo 16 de Atos, já aconteceram muitas coisas. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho aqui uma Bíblia. Olha que interessante. Eu tenho aqui a Bíblia, é uma Bíblia, a Bíblia do Ministro. Ela é uma Bíblia da editora Vida. É aquela Bíblia, edições contemporâneas, que os textos e as palavras de Jesus estão em vermelho, sabe? E ela tem datas. Quando você pega o livro de Atos, e você começa a ler Atos 1, por exemplo, ele vem datando logo no início, ano 33 DC, depois de Cristo. Aí quando você vai prosseguindo, Atos vai indo, ano 34 é o capítulo 8. Capítulo 9, Atos, capítulo 9, ano 35. Capítulo 10, ano 41 depois de Cristo. Ele vai fazendo uma datação aproximada cronológica. Capítulo 12, ano 44, quando Herodes persegue a igreja, ano 44. Olha que interessante. Estão entendendo o que eu vim falando? E agora, olha só. Ano 45, ainda dentro do capítulo, agora capítulo 13. Capítulo 14, ano 46. Capítulo 15, ano 52, depois de Cristo. Ou seja, Lucas, quando ele vai escrevendo, ele está escrevendo a partir da premissa, voltando no tempo, desde o ano 33, depois de Cristo. Estou esquecendo aquela questão do calendário gregoriano, tá, irmãos? Estou falando assim como datação mais simples, tá? Capítulo 16 de Atos, segundo essa Bíblia, é ano 53 depois de Cristo. 20 anos depois. Ou seja, 20 anos depois é quando Lucas se converte. Mas nessa conversão dele aqui, no capítulo 16, vocês têm que lembrar que ele ainda vai acompanhar Paulo, vai para cá, vai para lá, vai ter as viagens, para depois ele escrever o livro de Lucas e depois ele escrever o livro de Atos. Então é bem interessante e fica assim uma leitura muito rica, né? Porque, aí vem capítulo de número 18, 54, capítulo de número 19, 55, capítulo de número 20, 59, capítulo de número 21, ano 60. Ou seja, e aí vem até capítulo de número 25 e 26, ano de 62, e capítulo de número 28, é o ano de 63, possivelmente a morte do apóstolo Paulo. Então, quando a gente pega do ano 33 até o ano 63, são 30 anos. Então, agora, nessa reta final, que surgem as cartas paulinas. Então, é bem interessante isso, né, irmãos? Então, eu estou fazendo essas citações aqui para vocês, só para vocês saberem um pouco. E eu quis fazer essa pergunta mesmo para confrontar um pouco vocês, para poder chocar um pouco vocês nessa premissa da datação dos anos de cada carta, porque isso tudo nos enriquece muito quando a gente começa a pensar um pouco mais sobre essas questões. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? A gente vai trabalhar, como eu disse, dos evangelhos, o primeiro é o Marcos, e das cartas, as primeiras são as de Paulo, tá bom?
Vamos lá? Então vamos para os slides. Vamos lá, meus irmãos? Tudo bem? Querem fazer alguma pergunta? Tudo certo, pastor. Tranquilo, né? Então vamos lá. Instituições judaicas, irmãos. A gente vai ter que voltar um pouquinho, tá? Vamos falar um pouco sobre as instituições judaicas. Como que era o pano de fundo das instituições judaicas nos dias do Novo Testamento? Espera aí aqui. Vou compartilhar com vocês. Instituições judaicas. Aqui. Vamos lá. Instituições judaicas. O Estado judeu no primeiro século. Como que era composto o povo judeu de um primeiro momento ali no primeiro século? Porque vocês têm que lembrar que, querendo ou não, Jesus veio para os judeus. Qual era o contexto religioso, político, social deles? Então a gente vai dar uma pincelada aqui antes de ir para os outros slides, tá bom? Vamos lá. Pode ler para nós, irmão Júnior, por gentileza. Peraí. O Sinédrio, né? A origem no Conselho dos Anciãos, no tempo de Moisés. Números 11, 16 e 17. Composto inicialmente por sacerdotes e aristocratas, mais tarde também por escribas e fariseus. Possuía 71 membros, o sumo sacerdote presidia e mais 70 representantes dos partidos acima. Não tinha plena autonomia no período de dominação estrangeira. No tempo de Jesus, não podia dar a pena capital, razão pela qual apelava para as autoridades romanas. Joia. Então, olha só. Quem era o Sinédrio, irmãos? Era a aristocracia, composto principalmente por sacerdotes, mas não só sacerdotes, também os escribas e fariseus, né? Então a gente tem que lembrar que esse era o grupo que realmente, vamos dizer assim, pastoreava a nação de Israel. Agora, eles tinham uma função apenas pastoral? O que vocês acham, irmãos? O que vocês acham? Tinha uma função também política, né, no meio do povo. Não somente de trazer religião e as coisas que Deus deixou para o seu povo, mas também traziam direções políticas para todo Israel. Exatamente, Fiote, exatamente. Eles traziam as questões religiosas, sim, mas eles eram também um braço político. Eles estavam trabalhando em sintonia com quem? Com o Império Romano, fazendo aquela ponte entre uma certa liberdade religiosa, desde que a gente não vá contra o Império Romano, né? Então isso é muito importante para a gente poder se pontuar diante desse fato, porque isso daqui é muito interessante, irmãos. A gente muitas vezes se esquece desse fator. Então, por exemplo, olha aqui, olha a quantidade de membros, né? Tinham 71 membros, ou no caso, com o sumo sacerdote, e eles não tinham, assim, uma plena liberdade. Um pouco antes, quando nós estudamos nas aulas passadas, que houve aquela revolta dos macabeus, ali sim eles tiveram, vamos dizer, uma certa autonomia e uma independência. Mas logo depois, a gente vê que eles apelam para Roma, por causa daquelas mudanças políticas e daquelas questões, tanto dos Ptolomeus quanto dos Seleucidas, né? Nós vemos aquela, vamos dizer assim, aquela disputa violenta com Antíoco Epifânio, e então, logo depois de algum período, eles
pedem ajuda aos romanos, e os romanos passam, então, a ser dominantes. Então, eles não tinham plena autonomia. Podem ver que toda hora no Novo Testamento eles querem criar uma cilada para Jesus, onde eles não se comprometam com o povo e, ao mesmo tempo, também não se comprometam com os romanos. Então, é muito curioso que quando nós pegamos, por exemplo, o caso da mulher adúltera, lembra daquele episódio? Naquele episódio, eles tentam prender Jesus numa cilada, mas o tiro sai pela culatra. Então, o Sinédrio era muito importante. Agora, uma outra coisa. E Paulo, ele era ou não do Sinédrio? O que vocês acham? Entendi, pastor. E Paulo, ele era ou não do Sinédrio? Ele tinha envolvimento com... Acredito que era, sim. Recebeu cartas do sumo sacerdote, né, para estar indo para Damasco. Acredito que ele fazia parte da composição, sim. O que vocês acham? Paulo era ou não? Vamos lá, irmãos. Um de cada vez, sem briga. Eu não estou ouvindo. Eu vou com o irmão Gil. Vamos lá, Júnior. Irmão Júnior, não tá dando para ouvir você, irmão Júnior. Acho que tá desligado. Não estou ouvindo não, Júnior. Não está dando para ouvir, Júnior. Tá me vendo? Agora está dando para ouvir. Pode falar. Então, eu acredito que ele fazia parte do Sinédrio. A composição do Sinédrio, eu acredito que era de fariseu e saduceus. Entendi. Joia. Tá me vendo? Deixa eu ver aqui, que eu estou com a tela compartilhada. Estou vendo sim, Júnior. Sim, dá para ver. É porque é o seguinte, minha filha estava com outro notebook e não estava dando certo. Aí eu fiquei com o antigo. Agora ela fez a conexão e agora eu estou nele. Por isso que eu perguntei. Tá dando. Beleza, então tá dando para a gente ver sim. Ok. Agradece a sua filhona. Obrigado. Agradece a filhona aí, porque olha aí, ó. Nessas horas tem que apelar para os universitários. Então, irmãos, Paulo, é uma discussão bem interessante. Nós vamos ver mais para frente essa questão. Há um debate bem interessante se realmente ele era ou não do Sinédrio. De fato, eu quero acreditar que sim, mas há uma certa dúvida. Então, tem os defensores que acreditam que sim e tem aqueles que dizem que não. O fato dele ter recebido carta, Gil, não significa necessariamente que ele pertença, né? Porque o Sinédrio era a autoridade dos dias. Então, o Sinédrio era o tribunal, exatamente. Ele é o tribunal que julga. Então, não precisava necessariamente ele ser, entendeu? Mas é bem interessante essa questão, porque a gente vai vendo, assim, vamos dizer assim, ficamos um pouco na dúvida, de fato, né? Tá bom? Beleza, meus irmãos? Continuando, então, aqui. Vamos lá. O Sinédrio. Pode ler para nós, professor Fabiano? Dá para você ler? Dá para ler, Fabiano? Oi, pastor. Tá. Dá para ler, filhote? Tranquilo. Sim, tá me ouvindo? Estou te ouvindo, pode ler. Vamos lá. Sinédrio. Membros do Sinédrio citado no Novo Testamento. José de Arimateias, referência de Marcos 15, 43. Gamaliel, Atos 5:34, Nicodemos, Tajô, mas é João, né? 3, verso 1, e 7, verso 50. Anás e Caifás, os sumos sacerdotes, Lucas 3:2, Ananias, Atos 23, verso 2. Ou seja, nesse primeiro ponto, só um minutinho, Fabiano, por favor. Membros do Sinédrio que a gente vê com bastante frequência, né? Sendo citado.
no Novo Testamento. A gente vai ver sempre uma certa citação deles, esses nomes são mais familiares, né? Pode ver que José de Arimateia, lembra? Ele é um daqueles que vai cuidar do embalsamamento do corpo de Jesus. Ele era rico, ele era próspero, ele e Nicodemos, né? Nicodemos, o mesmo que ia se encontrar com Jesus de noite, possivelmente para não dar pano para manga para os demais companheiros do Sinédrio, né? Então, pode ler para nós, Fabiano, por favor. Continuando. O Sinédrio esteve envolvido nos interrogatórios de Jesus, Marcos 26, 59, Marcos 14, 55. Pedro, João e outros apóstolos, Atos 4, 1 ao 23 e Atos 5, 15 ao 41. Também Estevão, Atos 6 e capítulo 7, e Paulo sobre Atos 22 e 24. Joia. Então, olha aqui, vocês se lembram dessas passagens do Sinédrio nesses outros em Estevão? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando Paulo segura as roupas dos que estão apedrejando Estevão, o que vocês aprenderam sobre isso? Por que ele segurou as roupas e também ele não jogou umas pedras? Já ouviram alguma coisa a respeito disso? Eu não ouvi não, pastor. Eu sei que é porque ele perseguiu os judeus também, né? Mas eu não sei por quê. Se tinha alguma explicação isso. Vamos lá, Júnior, Gil. O texto bíblico fala que ele consentia, né, na morte de Estevão. Talvez isso tenha algum significado em segurar as roupas, mas eu não lembro de ter ouvido mais nada a respeito disso. Só sei que ele consentia com a morte de Estevão. Vamos lá. Júnior, irmã Cleusa. Como é a pergunta? Quando Paulo segura as roupas, as vestes, as túnicas daqueles que estão apedrejando Estevão, por que Paulo segura ali as vestes, faz papel de um cabide, ao invés de apedrejar junto, já que ele está perseguindo? Qual foi o propósito ali? Por que ele faz isso? Já ouviu alguma explicação, Júnior, ou não? Para que os irmãos não ficassem tão amarrados na hora de atirar as pedras. Não, eu não. Talvez ele levou lá como ele era centurião e Roma, tinha que levar todo as roupas daquele que foi vítima de um atentado, tinha que prestar conta. Então, eu estou gostando da participação de vocês. Professor Fabiano, você lembra o motivo? Então, pastor, eu já ouvi, mas eu não lembro muito bem. Eu sei que a questão de segurar as roupas, ele estava endossando a morte daquele que estava sendo morto, né? Sim, Estava sim. sendo Apedrejado, então, né? é como endossando aquele ato ali. Então, de fato, irmãos, essa era uma prática bem curiosa. Olha que interessante. Por isso que é gostoso a gente estar estudando e a gente está falando um pouco aqui sobre o Sinédrio. Vocês vão estar vendo isso nos livros. Os nossos irmãos, quando eles vão tratar sobre esse assunto, eles vão explicar que Paulo, ao segurar as vestes dos que apedrejam, estava endossando e estava dizendo: podem fazer, debaixo da minha autoridade. Era como se ele ali, naquele exato momento, fosse a maior autoridade entre todos. Logo, ele era o responsável diante do Sinédrio por aquele ato. Então, na realidade, ele não está se omitindo, ele está ratificando e endossando e dizendo: podem fazer, porque eu seguro esse BO, entendeu? Interessante, né?
a gente nota, em função disso, o como Paulo, de fato, ele era uma pessoa influente naqueles dias. Como ele era já. E aqui fica uma coisa bem curiosa. Possivelmente, é nesse episódio que a gente vê que é uma das grandes características de que Paulo, de fato, ele era pertencente ao Sinédrio. Porque se ele não fosse pertencente ao Sinédrio, ele jamais faria isso. Ele jamais se colocaria numa posição como essa. Então, por ele ter se colocado nessa situação, é porque ele era do Sinédrio e ele já era uma pessoa muito importante no Sinédrio. Então, ele chama para si a responsabilidade. No momento em que ele recebe as cartas para ir para Damasco, ele está sendo o representante legal daquela comitiva. Já sendo uma autoridade, ele estava sendo endossado pelos seus patrícios, vamos assim dizer. Então, possivelmente, Paulo, ele era, assim, do Sinédrio. Entendeu? Então, o fato dele segurar as vestes, vocês vão ver quando a gente chegar e a gente estiver estudando as cartas paulinas, tá bom? Então, aqui é o Sinédrio, né, sendo citado no Novo Testamento, e aqui o Sinédrio quando foi envolvido nesses interrogatórios. Tá bom? Alguma pergunta até agora? Até aqui, meus irmãos? Tudo bem até aí? Não, tudo jóia? Só um comentário, mas é nessa parte que vê que o versículo ele se torna totalmente real, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Porque esse aí era do contra mesmo, né? De verdade, ele era Paulo foi um dos maiores milagres do Novo Testamento. Por isso que os judeus, no momento que descobrem que ele se converte, ficam preocupadíssimos, porque alguém já disse que Paulo seria uma grande autoridade no mundo religioso do passado, sendo cristão ou não. Assim como Gamaliel foi uma grande autoridade, Paulo seria uma grande autoridade. Ele era uma pessoa muito ilustre. Ele tinha uma formação acadêmica muito boa, uma postura muito boa, e ele era de um espírito combativo muito grande. Tanto é que vocês podem ver que nem os sumos sacerdotes têm postura como ele tinha. Ele, em nome de defender a fé dele, ele mata os crentes. Caifás e Anás quiseram capturar quem? Jesus e os apóstolos. Paulo quis acabar com toda a laia. Pode ver que Ananias, quando está ali orando e o Senhor fala com ele, Ananias, Senhor, é Paulo. E quando Paulo fala sobre ele, que ele é o menor dos apóstolos, menor dos cristãos e o pior de todos os pecadores, é porque, de fato, ele traz na vida dele uma história de maldade muito grande contra os cristãos. Agora, ele não fazia isso pela maldade em si. Ele achava que esse povo do caminho era uma afronta ao Deus de Israel e eram mais um grupo rebelde, como foram outros rebeldes que se levantaram na história do povo de Deus, querendo deturpar a fé. E ele, como fariseu dos fariseus, da tribo de Benjamim, ele era esse homem combativo. Então, realmente, é o que você falou. Fala, Júnior. Zeloso, né? Zeloso. Exatamente, meus irmãos. Tá bom? Então, vamos lá, meus irmãos. Olha, deixa eu só passar uma informação para vocês aqui. A Carta dos Tessalonicenses possivelmente foi escrita por volta do ano 54. O Evangelho de Marcos, que é o evangelho mais antigo, nós vamos ver mais para frente que ele foi escrito entre os anos 50 a 55. Acho que foi 60, né? Alguns vão... as datas elas vão oscilar de acordo com os teólogos, tá, irmãos? Nós não temos, assim, uma certeza absoluta das datas de todas as cartas. Mas, segundo os especialistas, então é bem possível que as cartas de Paulo chegaram antes dos textos que a gente conhece como evangelhos. É bem possível. Interessante, né? Pensem nisso, né? Que curioso. Pode ser que não, pode ser que o Evangelho de Marcos já tinha chegado.
e pode ser que realmente o Evangelho de Marcos veio antes. No entanto, em alguns lugares, e aqui porque eu falo em alguns lugares, chegou primeiro os textos de Paulo. A gente vai ver, irmãos, segundo alguns relatos de alguns pais da igreja, por exemplo, pais da igreja escrevendo por volta do ano 100, cento e pouco, eles citam as cartas de Paulo e citam o livro de Hebreus, mas não citam os evangelhos. Aí vocês dizem assim, mas pastor, como pode um evangelho chegar depois da carta de Paulo? Paulo era missionário, irmãos. Então Paulo, ele levava a mensagem. Depois ele escrevia as cartas para aquelas igrejas. Então ele, querendo ou não, ele era o pastor daquela comunidade. E vocês têm que lembrar que os judeus, eles estavam principalmente, os apóstolos, em Jerusalém. Então onde Paulo chegava, ele chegava mais rápido que os apóstolos, por causa da sua própria vocação. Tanto é que ele é o apóstolo entre os gentios. Pode ver que ele chega, e depois chegam os 12. Interessante, né? É claro que isso não é uma regra absoluta, tá bom? Beleza, meus irmãos? Vamos continuar aqui. Fabiano, você virou, você está meio de lado aqui com o seu celular. Aí, joia. É que eu estou vendo uma citação bíblica aqui. Ah, entendi. Então, pastor, só um comentário. Claro. Em 2 3,15, ele diz assim, e tende por salvação e longanimidade de nosso Senhor Jesus, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi lhe dada. Então, em 2 Pedro 3,15, ele já dá essa referência aí a Paulo. Sim. Paulo, ou seja, Paulo já era as cartas de Paulo já eram autoritativo entre os apóstolos e entre a igreja primitiva. Aquilo que outrora era tradição por parte apostólica e dos discípulos, agora com Paulo já era texto sagrado. E Pedro, citando Paulo, reconhece que Paulo já era instrumento de Deus entre a igreja. Agora, deixa eu fazer mais uma pergunta aqui para vocês. Isso é muito legal. Os escritores do Novo Testamento, quando eles escreviam o Novo Testamento, eles escreviam tendo certeza de que eles escreviam como revelação sagrada? Ou eles escreveram uma carta, por exemplo, o Evangelho, por exemplo, como Lucas, e depois isso caiu no consenso de que era um texto sagrado? O que vocês acham? Os escritores do Novo Testamento. Agora vamos pegar todos os escritores do Novo Testamento. Paulo, Pedro, João, Judas, Tiago, o escritor de Hebreus, os evangelhos. Quando eles escreviam, eles tinham certeza que eles estavam sendo canal de Deus na revelação sagrada, como os textos do Velho Testamento, colocando em pé de igualdade, ou eles somente escreveram e depois a igreja valorizou e eles falaram, poxa, eu escrevi essa obra, eu senti o toque de Deus, mas eu não notava que era revelação sagrada. O que vocês acham? Eu acho que eles sabiam que era sagrado, sim, talvez, não sei, né, não impede igualdade. Acho que sabia sim, pastor, porque não tem um versículo que fala que toda escritura é inspirada? Tiago fala. Então. É Pedro e... Tiago. Não, é Pedro e Timóteo. Toda escritura é inspirada. Eu acredito que eles faziam para alcançar mesmo, porque era o que Jesus falava, né? Que era para todas as nações, para todos os povos. Então, a ideia era ser amplo mesmo, era alcançar o mundo. Eu acho que mas uma coisa é você alcançar com a palavra, falando de Jesus, e outra coisa é você saber que o que você está escrevendo é revelação dos céus. Eu é sagrado. Sim, porque a maioria teve contato com Jesus, né? E não tem como, eles falavam a respeito daquilo que eles viam e viviam. Então, eu acredito que sim. Joia. E os demais irmãos? O que vocês acham? Espero os irmãos falar depois, dou minha opinião. Vamos lá, Gil, vamos lá. Pastor, eu acredito que num primeiro momento eles escreveram para fortalecer as igrejas, os irmãos,
e não tinham completamente o entendimento de que seriam escrituras sagradas. Mas quando escreviam, eles tinham o intuito de fortalecer os irmãos como a palavra de Deus saindo da vida deles, da boca deles. Mas não tinham totalmente o entendimento que virariam textos sagrados. Eu penso que foi dessa forma. Irmã Cleusa e depois irmão Júnior. E depois professor Fabiano. Eu também penso igual ele, pastor. Eu acho que eles não tinham ideia de que seriam as escrituras sagradas, mas que eles escreviam justamente para fortalecer. Joia. Então, Júnior e Fabiano. Pode falar, Júnior. Eu acredito que os evangelhos, eu acredito que sim, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, eles tinham essa consciência plena, porque eles conviveram, andaram com Jesus. E Paulo, talvez não. Paulo, eu acredito assim, que as cartas de Paulo foi mais carta doutrinária, né? Mas essas doutrinárias, deixa eu só fazer uma pausa. Mas essas doutrinárias mais como instrução, mais como orientação e não como revelação? Aí, como a palavra toda ela é inspirada, né? Como diz lá, então ela tem o mesmo peso, né? É Deus que passou, né? Salvo algumas passagens que Paulo diz assim, diz eu, né? Não, Senhor, mas toda a palavra sim. Eu digo assim, a questão da autoridade, claro que tem, né? É dada por Deus, a revelação. Eu digo assim, não uma comparação, mas os evangelhos, eles tiveram muito... né? Então, joia. Joia. E você, Fabiano, quer falar alguma coisa, filhote? Pastor, para mim ele tinha plena certeza de que seria escritura. Tanto o Júnior acabou de falar, essa seria a minha fala também, de que Paulo, quando ele vai citar as escrituras, aí quando ele vê que algo particular dele, uma instrução dele, ele diz, digo eu, não Senhor. Então ele já sabe que há uma inspiração do Espírito Santo. Ele sabe que a voz do Espírito Santo falando ali como instrução para a igreja, como trazer orientação e para que todos andem segundo essa sã doutrina. Então, aí, já em questão de ser acrescentado a Tanar, né, que é a Bíblia dos judeus, eu acho que ele já não tinha essa sabedoria, porque não lhe foi revelado. Mas, assim, que seria cartas assim para exortar a igreja, para direcionar, para trazer esclarecimento, eu acredito que sim. Então, muito bom o comentário de vocês. Por que eu estou falando isso, irmãos? Hoje nós temos uma impressão que muitas vezes, assim como um pastor prega no púlpito e Deus usa ele, a gente tem uma impressão de que os escritores do Novo Testamento, eles escreveram, fizeram uma obra e depois perceberam. Mas quando a gente vai fazer um estudo mais aprimorado, de fato, todos eles tinham plena certeza de que eles estavam fazendo parte do processo da revelação. E eles estavam na mesma semelhança dos profetas e escritores do Velho Testamento. Eles sabiam que o que eles estavam fazendo tinha o mesmo pé de igualdade. Com exceção, por exemplo, quando Paulo fala, aqui digo eu e não o Senhor. E podem ver que lá em Gálatas, o próprio Paulo se coloca sobre questionamento. Ele fala, se eu ou algum de nós escrever alguma coisa que vá contra essas escrituras, e ali não era Velho Testamento, era Novo, então, Fabiano, eles no Novo Testamento tinham plena certeza de que eles estavam sendo os profetas da nova revelação. Que eles eram os comissionados e se completando aquela revelação. Porque eles tinham clareza de que Jesus era o Messias e que esse Jesus tinha comissionado apóstolos. E pode ver que eles são enviados. Pode ver que eles são separados por Deus. E Paulo, 13º apóstolo,
a gente entende, a gente vai estudar isso mais em teologia sistemática, mas todos eles tinham clareza de que eles eram fator preponderante para a revelação do Novo Testamento. Então eles não tinham dúvida, tinham certeza absoluta. Tanto é que Paulo fala, se eu mesmo falar algo que vai contra, ou algum outro, é anátema, seja maldito, porque está indo contra a palavra. Podem ver que João, quando ele escreve lá em Apocalipse, aquele que guardar as palavras da profecia deste livro, ele fala do Apocalipse, mas não é só do Apocalipse, é de todo o livro sagrado também, dando essa correspondência. E a gente vai ver isso em todos os escritores. Eles tinham plena certeza, e a igreja daqueles dias ratificava, e os cristãos também ratificavam, e era consenso, que tudo isso é sagrado, tudo isso é divino. Só um acréscimo aí, a questão da questão da saída da oralidade, a oralidade que eles estão vivendo, ele ganhou forma, ele ganhou estabilidade documental e autoridade quando eles escrevem. Exatamente. Então, eu vou fazer um comparativo com o direito. Nós temos direito material. Você pega um código, tem um código aqui, Código Civil, Código Penal, direito material. É a previsão. E temos direito processual, é o instrumento para aplicar o que está no direito material. Perfeito, perfeita analogia. É como se fosse a estabilidade material. Aquilo que existiu, a fonte, Jesus é o Messias, é o Senhor, é o Salvador, que tem a fonte no Velho, e aí Paulo vem e estabelece os paradigmas, as instruções para a igreja viver como um organismo vivo. E olha, perfeita comparação, Júnior. Agora, olha que interessante, irmãos, nesse contexto. Já eu te dou a palavra, Fabiano. Olha que interessante. Os demais apóstolos e a igreja e os profetas, eles não tinham essa vaidade. Ah, se Paulo está escrevendo, eu tenho que escrever também. Porque eles já tinham o grande Salvador, já tinham a grande mensagem, o cumprimento, já tinham o Espírito Santo, já tinham o poder de Deus, já tinham o testemunho dos apóstolos. Eles não precisavam ficar disputando poder, vaidades. Então, quando Deus separava alguém, era realmente uma coisa por Deus mesmo. E quando os outros autenticavam mesmo, documentavam. E por isso que assim a gente vê essa construção do Novo Testamento sendo criada segundo a vontade de Deus. Tá bom? Fala, Fabiano. Desculpe. Então, pastor, só uma coisa que eu queria acrescentar é que nós, hoje, nós temos uma concepção totalmente diferente da que os apóstolos tinham naquele tempo. Então, antigamente era rolos, era papiros, né? Era esse tipo de coisa que eles tinham, manuscritos. Então, nesse tempo, eles tinham esses manuscritos. Hoje nós temos livros. Hoje nós temos livros que eles já são tudo compactados, e então para eles era rolo. Então isso para nós veio fazer essa diferença com aqueles códex, né? Sim, que eles juntam e formam livros. Isso, a gente vai chegar então, já, Fabiano, que a gente quando for falar sobre a composição. Mas pode concluir. Sim, exatamente. Aí então eu acho que é essa maneira da gente olhar num todo para dizer assim, poxa, eu acho que é nesse sentido que está faltando mais. Eu acredito que o que eu queria dizer é que as cartas elas só vai assim trazer um sentido maior assim depois que esses livros são tudo juntados. Mas mesmo porque assim, antigamente... viu, Fabiano? Mesmo antes deles serem juntados, mesmo quando já havia essa, vamos dizer, essa fragmentação, já havia uma certa importância, porque a igreja, querendo ou não, tinha as suas referências de liderança. Então, quando Paulo escrevia e mandava para uma carta para uma igreja, aquela igreja compartilhava com outras igrejas e naturalmente se trocavam as cartas. Porque Paulo, quando ele escreve,
ele inclusive recomenda que as outras igrejas leiam as suas cartas, porque ele sabia que ele era um instrumento, e mesmo que não ainda tinha o códex, ou seja, a composição de várias cartas unidas num livro, era já de consenso que Paulo era autoridade entre os apóstolos. Mas a carta, querendo ou não, ratificava, como o Júnior disse. Não ficava, por exemplo, porque, vamos lá, irmãos, é como a frase hoje diz, quem conta um conto, aumenta um ponto. Imagine, antes das cartas, as palavras de Paulo. Por isso que Pedro, quando escreve, fala que alguns deturpavam. Porque por essa razão eu quero acreditar, inclusive, que Deus levanta os discípulos e apóstolos para eles escreverem, para documentarem, para que não começassem a ter distorções na revelação. Entendeu? Sim. Tá bom, meus irmãos? E outra interessante é que os evangelhos, eles documentam fatos que ele presenciou. Ele foi testemunha ocular, ele viu, estava junto. E Paulo escreve como manual, ou seja, aquilo vai ser vivenciado, é como orientações para a igreja, é como eu vou escrever para você dando orientações, mas não significa que aquilo está em prática. É que a igreja vai observar aquelas instruções. Já o evangelho é fato que aconteceu, registrado. Então, mas depois, quando a gente for trabalhar um pouco na vida de Paulo, a gente vai argumentar que as questões de Paulo é bem parecida com a do Evangelho, porque o próprio Cristo se revela a Paulo. Mas, irmãos, eu vou precisar fechar agora, que já faz 1h06, já passou um pouquinho do horário, tá bom? Beleza? Querem fazer mais algum comentário ou não? Não, tá ótimo. Depois a gente continua, tá? Então, deixa eu só fechar aqui essa gravação e a gente vai abrir uma próxima chamada, senão vai ficar muito longa a nossa aula. Beleza.